Amém, meus irmãos? Amém. Quem dos irmãos leu a mensagem que eu pedi para ler, chamada Respeito? Levante a mão. Uma pessoa. Aqui a gente vê o quão a igreja realmente ela está preocupada em ouvir conselhos. A gente naturaliza demais as coisas. E você nem imagina o quão desgarrado está nessas coisas. Deus nos alerta, Deus está falando que a coisa vai vir. A gente traz algo para você se preparar, tendo um porquê por trás, e as pessoas fazem vista grossa. Então, é complicado, muito complicado. Mas, de modo geral, irmãos, quando as nossas prioridades, elas se tornam apenas a internet, quando as nossas prioridades, elas se tornam apenas aquilo que a gente quer, de fato, a gente mantém as nossas próprias prioridades, mas a gente não faz, a gente ouve algo, mas não pratica aquilo que ouviu, a gente não é ovelha. Eu não estou falando meramente porque você não leu a mensagem, estou falando que isso são sinais que Deus vai dando, que Deus vai mostrando, porque quando a árvore balançar, nenhum inocente cairá, Então, às vezes nós priorizamos a internet, priorizamos as coisas do mundo, e as coisas do Espírito ficam sufocadas. Foi o que Jesus disse: cai no meio do caminho, outro cai nos espinhos, e a coisa cresce sem raiz, outro cresce entre os espinhos, e os cuidados do mundo sufocam. Agora, quem é aqui que está com mais de um dia sem mexer na internet? Levanta a mão, quem está com mais de um dia aqui sem mexer na internet. Uma pessoa aqui, só o irmão Júnior. Você tem uma ideia? Então a prioridade é outra. Pegamos, a última mensagem que eu preguei foi domingo. Não lemos segunda. Não. Olha, irmãos, eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo de edição. Eu comecei a ler mensagem. Ontem foi 3 mensagens, antes de ontem foi 2 mensagens, hoje foi 2 mensagens. Parei de fazer o que eu estava fazendo, inclusive estou até aproveitando e lendo e já realocando as mensagens. Então, se eu peço para vocês fazerem algo, pode ter certeza, eu vou estar fazendo mais do que eu pedi. Eu não fico pedindo para alguém fazer uma coisa que nem eu estou fazendo. Se eu pedir assim, vamos jejuar, não se preocupe que você não vai jejuar e eu vou ficar sem jejuar. Se eu pedir, é porque eu vou jejuar junto. Porque o pastor que não anda junto, ele não está sendo pastor. Se eu pedir para você ler uma mensagem, no mínimo eu tenho que ler a mesma mensagem. O mínimo que eu tinha que fazer era ler a mesma. Então, às vezes a gente está fazendo vista grossa, fazendo pouco caso das coisas de Deus, pouco caso. Hoje o irmão Janailton me mostrou um link aí de um vídeo, talvez o irmão Francisco deve ter visto. Eu fiquei angustiado nos primeiros minutos. Sabe quando você fica angustiado? Aquela angústia, aquela coisa, que vídeo pesado, sobre as coisas que aconteceram na Grande Ilha. Então, preocupante. Nós aqui temos um livro chamado A Chave Mestra. A Chave Mestra que está aí é um livro que a igreja tem acesso, justamente que se algo acontecer, se um dia que Deus me levar e a igreja ficar aparentemente isolada, a igreja saiba qual é o seu papel, a igreja elege, a igreja resolve. Por exemplo, a junta dos diáconos são representantes da igreja. Tudo isso nós ensinamos, para que não haja o perigo do nicolaísmo. Eu não estou acusando ninguém nem nada, estou dizendo para que não haja o perigo do nicolaísmo e um disfarce de igreja da mensagem. Tudo isso aqui a gente buscou fazer. O livro O Casulo, inclusive tem um irmão que está lendo esse livro,
começou a ler antes de ontem, falou para mim: pastor, estou surpreso com aquilo que vi aqui está na introdução, já está falando sobre o que nasce do nosso coração, exatamente o que nós estamos passando agora, tudo mais. O livro O Casulo é um livro que todo pastor da mensagem devia ler, todo membro da mensagem devia ler. Eu estou falando da mensagem geral da denominação, deveria ler. Esse negócio de se preocupar, de receber o Espírito um dos outros e não ler por isso, terrível, porque às vezes a gente recebe o Espírito pior. Então melhor irmãos, se for para receber suporte Espírito um dos outros, desde que seja um Espírito manso, um Espírito de ensinamento, o que seja, é melhor do que qualquer outro. Então, leiam, não perca o hábito de ler, não perca o hábito de ler. Você que só lê Bíblia, dizer, não, a Bíblia é suficiente, vai chegar um momento que você vai ler a Bíblia, e eu não sou contra ler a Bíblia não, eu sou a favor de você nunca deixar de ler, mas vai chegar um momento que você vai ler a Bíblia e parece que ela não é tão mais intensa com você como sempre foi, é porque Deus está dizendo, é para você ler outra coisa, que às vezes a gente é tão débil na fé ainda, que a gente não tem um discernimento para dizer o que está acontecendo. Então leia, cuidado com pregações denominacionais, cuidado com essas coisas, cuidado, a gente tem tanta coisa ainda para aprender, e às vezes a gente está buscando outras coisas, a gente está se informando com tantas outras coisas. Eu vou dizer uma coisa para você, o espírito de loucura que o profeta fala, não é na TV não, irmãos, TV é fichinha. Quem é que anda assistindo televisão? Duvido que alguém anda assistindo televisão, ninguém nem perde mais tempo com isso. Agora, esse negócio de esses vídeos informativos, aí principalmente com o que tem a ver com teoria da conspiração, principalmente o que tem a ver, os ETs e não sei o que, vida em outro planeta, aí como é o nome daquele cometa aí que passou por aí, como é que é o nome dele? Quem sabe? Eu nem sei o nome dele, não sei o que, Atlas lá, é uma nave que é a nave de não sei o que, é tanta coisa que o pessoal, é tanta teoria de conspiração, a Terra é plana, aí tem um domo, aí agora na Antártida tem uma parede, vocês vão endoidar, vocês vão pegar o espírito de loucura com isso aí. Eu nunca vi na minha vida um irmão, pode ser da mensagem, pode ser da denominação, que perde tempo com isso e que ainda tem o seu juízo, não tem mais fé, quando eu falo fé, é fé mesmo, fé aplumada, dizer, eu tenho aquela plena fé, não, ele começa a ter uma fé dúbia, ele crê duvidando, ele não consegue mais se afirmar, porque foi batizado com o espírito de loucura. O espírito denominacional, ele não anda muito longe disso, a gente começa a duvidar de umas coisas entre nós, para acreditar nas coisas que estão acontecendo na denominação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Temos que tomar cuidado, porque esse espírito destrói. Teoria de conspiração, há tanto vídeo informativo, esse destrói a fé, no sentido de você não sabe, vai começar a crer em outras coisas, aí vai doutrina. Teve uma vez que teve um irmão que viu um vídeo de alguém explicando sobre o negócio de beber cachaça e achava que podia, porque viu, e Bíblia tem para tudo, irmão. Bíblia tem para tudo. Se você quiser matar alguém e dizer que Deus mandou, você vai para Esaú lá, e que Deus mandou matar toda a cidade lá, e aí você pega uma arma e sai matando também a cidade inteira, porque Bíblia você tem para tudo. Difícil é o louco saber o que o contexto está dizendo, que realmente o porquê e tudo mais. Então você vai ver de todo jeito, não, mas bebida não sei o que, os filhos de Ló embriagaram, as filhas de Ló embriagaram Ló, e ele ainda fez 2 filhos ainda com as próprias filhas. Ele é pai do neto dele. Que loucura, meu irmão. Aí é bíblico ou não é isso? É bíblico. Agora eu vou dizer que isso é doutrina de Deus? Então assim, bíblico, irmãos, o espírito de loucura, ele é assim. As pessoas não têm noção da vida, e as pessoas estão sendo batizadas com o espírito de loucura. Aí os que não estão sendo batizados com esse espírito de loucura, que não sabe, estão sendo destruídos a fé.
É só um monte de vídeo, mas não passa um momento meditando nas coisas de Deus, na palavra. Eu posso ter o defeito que tiver, irmão, mas todo dia eu tenho que ler alguma coisa. Todo dia eu tenho que ler alguma coisa. Todo dia. Deus é meu testemunho. Para dizer assim, que eu não passo um dia sem ler nada, pode até passar, porque às vezes a gente passa batido, mas é muito raro. Será que nós estamos fazendo isso? Também leio artigo, fórum de internet, eu também leio, não sei o que. Eu estou falando sobre as coisas de Deus. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Porque quando vem uma mensagem que vai ensinando palavra, doutrina, um culto como esse de ensinamento das eras, a gente fica meio, não glorifica, a gente fica meio que sem entender, porque o povo está tão desacostumado. Às vezes, não estou dizendo que aqui é o caso, mas às vezes a mente da pessoa fica até longe, não consegue entender nada, porque está tão cauterizada com aquele tipo de mensagem denominacional que só é a coisa ali, sabe? A gente tem que entender que dia estamos vivendo. Porque estas coisas estão denunciando que tipo de espírito realmente nós temos. Estas coisas estão denunciando que tipo de espírito nós temos. Eu noto, um monte de livro está aí. Aqui, ó, o que mais tem é mensagem. Tem um monte de mensagem aí. Mensagem, tem umas 400, eu acho, do profeta. Mensagens. Fora isso, tem a coleção. Livros devocionais dos melhores, já separado. Tem o livro de posicionamento, tem de doutrina, tem de tudo. Fora isso ainda tem o casulo, fora isso ainda tem a chave mestra, fora isso ainda tem o farol, que é um livro ótimo para a juventude. Tem livro sobre casamento. Tem sobre tudo, irmãos. 30, olha, tem livro que eu nem compro, nem boto mais aqui, nem compro para botar aqui, porque o pessoal não lê. 36 horas, dessas 36 não tem nem 10 por aí. Nem 10. Diferente, talvez tenha 10, 15. E a gente está definhando. Se perguntar assim, qual a defesa da sua fé, qual a doutrina que você defende, você não sabe defender. A Trindade não existe. O que existe então? Você sabe explicar? Duvido aqui quem sabe. O Unicis era fácil. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo. É fácil demais explicar isso. É a mesmíssima pessoa. É fácil demais. Você está errado. Tanto quanto o trinitariano. Está lá na mensagem, o irmão Branco, dizendo que Deus mostrou a visão para ele, que aquele que acredita que o Filho e o Pai é a mesma pessoa, o Espírito Santo é a mesma pessoa, está tão errado quando acredita que são três pessoas coeternas, coiguais, e que Deus é essa própria Trindade. Os dois estão no mesmo erro. Está na visão lá mostrando isso. Então, mas o que a gente crê? Aí a pessoa não sabe. Porque não lê, não busca, não estuda. Tem livros que eles são difíceis porque são mais doutrinários, mas tem livro que é estilo pregação mesmo, irmãos. Sabe aquele livro estilo pregação mesmo, que todo, não é nada profundo, só é assim, você tem um entendimento que não precisa cavar muito na mente não, só está visto que vai fluindo. Mas a gente não lê. E aonde que a gente vai chegar desse jeito? Onde que nós vamos chegar desse jeito? Uma igreja, se ela não for bem estruturada, irmãos, ela perece. Eu conversei com alguns irmãos esses dias da grande igreja, e alguns irmãos estão afastados sem congregar, não querem nem papo ali, então se reuniram para fazer o culto na praça, em um lugar assim, alguns irmãos que ainda, mas estão juntos nesse sentido de não deixar cada um por si, porque tinha uma estrutura, pessoas são diáconos, pessoas que tinham uma estrutura já, então eles conseguiram ajudar. Agora, se fosse uma igreja só de menino, tá todo mundo disperso. A maturidade espiritual, ela fala muito. E eu já disse isso, vou dizer de novo. Nenhuma igreja da mensagem tem o que vocês têm. E eu não estou falando com soberba. Nenhuma tem o que vocês têm. Nenhuma tem.
Um irmão dedicado que vai olhar, vai ler a mensagem, vai pegar o filtro da coisa, vai analisar, vai pegar cada doutrina, vai olhar a ordem do culto, da profundeza que a gente fala, explicando cada ponto, vai olhar como se dá cada... Não tem. Desde o livro de usos e costumes, chega um novo convertido, e não é... Quem conhece sabe, uso e costume, as primeiras pregações sobre usos e costumes, virou um livro. No livro não é nada a não ser as próprias pregações que foram colocados os temas ali. Aí outros livros, o Casulo, e entre outros, tem muitas pregações que estão lá. Ou seja, as pregações, antes de elas se tornarem vídeos, aqui que está no YouTube, muitas delas se tornaram livros. Então as pessoas não perderão aquilo que a igreja sempre foi, se quiser. Só perde se quiser. Só perde se quiser. Porque nós ensinamos de tudo ali. Até você pegar, amanhecer o dia, fazer a oração, muitos de nós não fazemos. Pegar na hora do almoço, fazer a oração, na hora, tudo, ser grato, tudo. Quantas vezes nós não passamos por cima disso? Não andar de toalha, só de toalha dentro de casa. Tudo isso a gente ensinou lá. Mas a gente passa por cima de tudo, porque a gente não está mais ensinando essas coisas. Quer dizer, você que sabe como é a sua casa, eu falo assim. Eu quero dizer para você que está tudo lá. Mas quando você praticava a risca toda a doutrina, a sua vida não era bem melhor? Não era bem mais ativa? Porque Deus sempre retribui os seus. Glória a Deus. A questão, irmãos, é que espiritualmente, a gente precisa entender que o zelo das coisas de Deus nos aproxima de Deus. É o zelo. Não é só por causa desses hábitos em si, não. Deus está olhando só para o zelo. Se você pode fazer o mesmo hábito que outro e você não tiver zelo interno, não muda nada. Era o zelo interno. É isso. Sempre foi isso. Evidentemente que naquela época, algumas pessoas que não tinham a vida com Deus, não podiam ter o mesmo zelo. Podia até praticar a mesma coisa, até mais. Mas não tinha vida com Deus. Porque vida com Deus é espiritual. O zelo, ela vai fortalecendo a alma. Que é isso. É isso. Simples. Muito simples. Então tome cuidado. Bom, espero que Deus abençoe a todos. Não deixe de ler. Não deixe de ler. É importante ler, irmãos. Talvez você fique lendo outras coisas. Tudo bem, já leu tudo que tinha aqui? Se tiver lido, leia outras coisas. Você acha que algumas coisas denominacionais vai servir para você? Leia, amém. Por exemplo, tem um livro chamado Curar os Enfermos e Expulsar Demônios, de T.L. Osborne. Ótimo para você ler. Ótimo. Mas leia primeiro os que tem aqui. Leia os da doutrina. Leia aquilo que é interno. Para você não pegar nenhum tipo de ensinamento e aplicar por cima de outro que se tem aqui sem você saber que tem. Simples. Esse livro é bom, estimula a fé. Estimula a fé. Estimula a cura. E às vezes a gente esquece. Ontem mesmo eu estava meditando nas coisas de Deus. Hoje eu estava um pouquinho, hoje já encerramos. Meditando, que às vezes a gente esquece como é o mundo espiritual. A gente está pregando, mensagens intelectuais e tudo mais. E a vida com Deus? E a vida com Deus? A vida com Deus, ela vai fazer toda a diferença. Antigamente se orava, um monte de gente era curada, um monte de coisa. E o que está acontecendo aqui? Não está? Estamos com pouca vida com Deus. Porque tem que ter uma unção por trás. A palavra, ela tem autoridade, mas não é a palavra assim. Ah, não, porque a palavra, ela tem autoridade no sentido que Deus deu autoridade, como se basta crer. Não, ela já tem sim, amém, pela fé. Mas quando mais você busca, você tem uma autoridade. Só que se você para de buscar, é igual alguém que malha, os músculos crescem, você passa anos malhando, o músculo tá... Aí você vai passar um tempo, você vai olhar 3 meses depois, o músculozinho está todo, você está todo franzininho de novo. Você passou anos para alcançar aquele peso. 5 anos. Com 3 meses você parar de malhar, você volta a
ficar franzino de novo. E é literalmente desse jeito, funciona dessa forma. Só que existe uma coisa chamada memória muscular. Você está com 3 meses, aí emagreceu tudo, aí você passou 6 meses. Se você voltar com 6 meses, em vez de passar o mesmo 5 anos, 6 meses, você já voltou o que era e um pouquinho mais. Por quê? Porque a memória muscular está ali, ela já volta para aquilo que estava. Assim é espiritualmente, o homem passa a vida, a juventude buscando, está lá. Mas ele fica franzino com o tempo. Mas ele começa a buscar um pouquinho, ligeirinho ele se enche. Ligeirinho o poder está ali de novo, ligeirinho a virtude está lá de novo. É rápido. É como que uma memória espiritual. Se a gente não conquistar na juventude isso, a coisa não vai para frente. Aproveite a tua juventude, aproveite quando você tem vigor para orar, para jejuar, para buscar. Aproveite. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos.